Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais esse podcast da VAR. Eu sou o Caio, sou diretor executivo da VAR. Nós somos uma consultoria de transformação digital. E aqui nesse podcast, a ideia é trazer para vocês temas relevantes, projetos, tudo aquilo que a gente faz na consultoria no dia a dia de uma forma mais tranquila, né? Num bate-papo mais friendly aqui. E hoje a gente tem um papo que é bastante relevante, que a gente vai falar sobre Customer Data Platform. E para esse papo hoje, o nosso convidado é o Guilherme Zaniol, ele que é líder de soluções de produtos das Américas. Isso aí, Gui. É um prazer te receber aqui. Obrigado por ter aceito o convite. E é isso aí, se apresenta um pouquinho aí para nossa audiência. Beleza, tudo bem, pessoal? Meu nome é Guilherme, faço parte do time de soluções globais da Resultix, que é uma empresa aí que já está há mais de 10 anos no mercado de CDP, de ativação omnicanal, de o que a gente chama de experiências conectadas e o que vai acontecer aí nos próximos meses de IA generativa para experiência conectada, para engajamento de audiências. Então, um pouquinho mais sobre mim, tenho 15 anos aí de carteira assinada, que nem o pessoal fala por aí. Mas já estou nos Estados Unidos faz 6 anos e nos últimos 4 anos com consultoria e os últimos 3 anos dedicado ao que a gente chama de MarTech, né? A tecnologia do marketing. Então, tenho aí escrito a minha história com a Resultix, aprendido bastante e hoje a gente já consegue trazer valor para as conversas onde a gente vai também. Legal, Gui. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Gui, esse tema, né? Customer Data Platform, é tão comum para a gente, né? A gente acaba ouvindo sempre, é uma demanda recorrente aí. Os primeiros projetos que eu fiz de Customer Data Platform começaram a partir de 2016 e até hoje é um tema muito quente. Mas explica um pouquinho para a gente a sua experiência, ou melhor, assim, explicar um pouco para a nossa audiência o que é o Customer Data Platform. Olha, né, quando a gente pensa em CDP, né, Customer Data Platform, é um acrônimo. Ele deveria significar a mesma coisa para todo mundo. E a verdade, na prática, quando se fala em CDP, o que você quer me dizer com CDP? Né? Quando alguém vem para mim e diz, comprei o CDP da empresa XYZ, eu digo, tá, mas o que isso significa? O que está contemplado dentro desse CDP? Na nossa visão de Resultix, quando a gente fala no CDP, ele vai desde a ingestão de dados de diferentes fontes, trazendo ali capacidades de resolução de identidade, seja elas determinísticas, probabilísticas. A gente vai na gestão da identidade, usar a resolução de identidade para capturar mais dados. E só vale a pena ter esse trabalho todo se a gente conseguir ter ativação em tempo real. Se for usar esse dado em tempo real para trazer uma personalização, uma jornada mais interessante para o cliente lá na ponta. Então essa é a nossa visão de CDP. E aí, óbvio, quando a gente pensa o que o mercado chama de CDP, às vezes é uma tabela lá no BigQuery, às vezes é um Data Sim. Lake numa outra ferramenta. Às vezes é um Sheets também, né? Quem sabe? Google Sheets. Acontece bastante. Enfim, tem vários níveis diferentes de CDP, dependendo do que a gente quer alcançar. A gente sempre busca trazer o que a gente chama de uma personalização extrema e em tempo real, porque é o único jeito de ter uma personalização relevante lá na frente também. Legal, Gui. E tem um conceito novo, ou pelo menos mais recente do que o CDP, que é o Audience Engagement Platform. Explica para a gente um pouco a diferença. O que é um CDP e o que é o Audience Engagement Platform? Quando a gente pensa numa plataforma de engajamento de audiência, né, é exatamente a nossa visão sobre o CDP. Quando a gente fala assim, eu concorro com players de CDP, beleza, os caras estão vendendo dados num silo diferente, às vezes. Na maioria dos casos é isso que a gente vê, né? A gente vê essa necessidade desse dado ser ativável em omnicanal. Então, quando a gente pensa numa plataforma de engajamento de audiências, a gente traz as capacidades do CDP, a captura de dados da resolução de identidade e a omnicanalidade. Ou seja, eu tenho dado, eu consigo segmentar ele, usar o mesmo segmento em tempo real para e-mail, para SMS, para WhatsApp, notificação no app, notificação na web, uso de QR Codes para offline, positive targeting Google Ads, negative targeting Google Ads.
Eu tenho um gerenciador de jornadas, aonde a gente gosta de dizer que lá na frente o cliente vai escolher qual campanha, qual comunicação, como que ele vai ser engajado. Porque ele vai demonstrando, vai trazendo mais dados para o perfil dele, a gente consegue aumentar esses dados e utilizar eles para ter o que a gente chama de campanhas self-service. Seria correto, então, afirmar que a Audience Engagement Platform é quando eu ainda não sei que ele é um cliente. Ele está navegando de forma anônima no meu site, ou enfim, está lidando com algum produto, está interagindo de alguma forma, mas eu ainda não sei, ele ainda não se logou, não comprou nada. Então, o que você está querendo dizer é que eu consigo traquear esse tipo de informação para no momento que ele virar um consumidor, eu passar a ter esse histórico desse relacionamento inicial com a marca. Exato, acho que tu trouxe um ponto bem interessante, que é exatamente esse conceito de cliente e audiência. E hoje a gente tem plataformas que têm um foco muito específico no cliente que já está lá. E eles perdem uma oportunidade muito grande, que é fazer a personalização no momento da aquisição do cliente. Então, qual que é um dos grandes diferenciais da Result, da nossa plataforma? É exatamente a capacidade que a gente tem de trabalhar com o desconhecido. Então, vamos dizer que o Caio venha lá no site, um varejista que esteja equipado com a ferramenta da Resultix. Não sei quem é o Caio, é a primeira visita do Caio naquele site, mas eu já consigo chamar o Caio de ABC123. Eu estou aprendendo onde ele vai clicando, eu estou aprendendo quais são as preferências dele em termos de produto, eu vou tentar capturar o contato dele, mas eu já aprendi alguma coisa sobre ele. Na próxima sessão do Caio, ainda como ABC123, todo esse dado que eu já usei, ele vai servir como ponto de partida para jornadas distintas. Então eu já sei o que o Caio gosta, eu sei qual que é a fonte de tráfego dele, eu sei qual foi o criativo que atraiu ele, eu sei o produto que ele passou mais tempo. Eu consigo ter um direcionamento para ele lá, por mais que eu não saiba o nome do Caio. Então, quando a gente fala em engajamentos de audiência, também tem essa capacidade de trabalhar com o desconhecido. Legal. Gui, eu queria dar só um step back aqui. Eu recebo bastante demanda de CDP, a gente fala bastante, inclusive a gente gravou um workshop em 2018 no Big Data Brasil Day, falando de visão 360 do cliente, de um case específico que a gente fez para um cliente. E quando a gente olha para a Resultix ou para a estratégia de CDP, é quase que uma solução infalível, é necessária, né? Para você conseguir personalizar atendimento, vender mais e tal. Mas, de qualquer forma, o que eu percebo é que ainda poucas empresas utilizam CDP devidamente. O porquê? Você consegue, né, pela tua experiência aí, dar pistas de por que as empresas ainda não utilizam corretamente ou pouco utilizam CDP? Olha, acho que dá para responder essa pergunta em duas categorias, né? A primeira é do ponto de vista da tecnologia, né? Muitas empresas acabam adotando uma solução que vai resolver alguns silos de dados para criar outro. Então, tu passa a ter um dado ligeiramente mais uniformizado, mas consegue usar essa personalização para escrever um e-mail. Ou tu vai ter esse dado um pouco mais robusto, mas não vai ter nenhuma ferramenta de personalização online, no app, SMS, WhatsApp. Isso é só do ponto de vista tecnológico, né? Esse silo de dados, que tu está trocando 6 silos de dados por um, mas tu ainda está com o dado em silos. O outro ponto de tecnologia é ativação. E, do ponto de vista operacional do dia a dia, a gente mais e mais tem visto 2 grandes desafios. O primeiro, change management, né? Então, é uma ferramenta nova, às vezes ela está substituindo uma parte do stack, às vezes ela é um componente completamente novo. Quem vai fazer a gestão dessa ferramenta? Como que essa ferramenta se relaciona com as ferramentas que estão lá na empresa? Quais são os times, quais são as organizações dentro da empresa que vão se servir dela? É um projeto estruturante, né? É Exatamente. top-down. Se não vier top-down, se não for estratégico, porque, querendo ou não, o benefício tem. Mas exige muito da empresa, e não um investimento tecnológico na ferramenta, mas um investimento na cultura mesmo, né? Exatamente. E tem muito essa questão que tu falou de vir top-down, que é o que a gente chama do executive sponsorship, né? Que é ter um patrocínio muito forte de alguém grande dentro da organização. Então, às vezes a gente começa um projeto e a gente vê que o champion ali do projeto
ele não tem a senioridade que a gente precisa para mover organizações diferentes. Ele é um líder dentro do bloco dele, mas esse cara não consegue ir de marketing para operações, para TI, para vendas, para legal, compliance. Então a gente sempre busca que o nosso cliente ele traga alguém de peso para ser o campeão. Não é o cara que vai fazer no dia a dia, mas Sim. ele tem que estar ali informado, ele tem que estar ciente de quem é que tem que andar com o quê. E esse é o cara que vai disparar aquele e-mail por semana para dizer assim, viu? Patrocinando a iniciativa, puxando o projeto, né? Bora rodar com isso aqui. Mas, de qualquer forma, também a gente sabe que é complexo, né? Porque a gente lida com grandes redes de varejo e você vê que tem, cara, o cara tem um RP, tem um CRM, tem um e-commerce, tem um sistema de loyalty, tem um sistema de atendimento ao cliente. Juntar tudo isso numa fundação única de dados para utilizar todo o potencial que o Customer Data Platform pode oferecer não é algo trivial, é complexo, né? Como que você vê essa questão de fundação e de unificação de todas essas fontes de dados? É um projeto, certo ponto, complexo. Eu acho que a tecnologia avança cada vez mais com o uso de API, com o uso de integrações, com diversos módulos que tem hoje, com microserviços para passar dados e ações de um lado para o outro, fica tudo muito mais fácil. E eu vejo o CDP como o grande catalisador, né? Tu falou de todos esses sistemas. Todos eles são muito importantes dentro do dia a dia do cliente, de como a gente se comunica com ele, como a gente gera resultados. Porque a gente fica muito pensando no que a gente faz e a gente não pensa muito no que a gente está deixando de fazer. Então, um dos grandes pontos que a gente tenta trazer para a conversa com os nossos clientes é a educação. É eles entenderem a oportunidade que eles estão passando ao não ter um CDP que tem essa capacidade de ativação junto com o componente de dados. Legal. Agora, um pouco da minha experiência, né, com até vendendo peixe aqui, né? Nós somos uma consultoria de transformação digital com uma expertise muito grande em data. E o que geralmente eu vejo como até uma boa prática, o CDP como uma estratégia complementar ao seu data lake. Eu acho que tem que deixar claro, porque não adianta também o CDP ser mais um silo dentro da empresa. A gente já tem muitos silos. Então, a fundação de dado, a ingestão de dado, dado mestre, dado transacional, estar numa camada no data lake, como sendo a nossa solução corporativa de dados, como é o conceito, e o CDP se comunicar diretamente com o data lake, tanto para envio de dados, quanto para depois devolver os dados, né? Porque eu estou enviando dado para o CDP para fazer todo o trabalho de ativação, depois eu retroalimento o meu data lake com o resultado daquelas campanhas que eu fiz. Então é um pouco de como geralmente a gente entende a fundação e essa ingestão de dados. Agora, indo para um outro, né, para um outro tópico aqui, você comentou que a gestão de identidade também ela é bastante importante, né? E olhando até nesse contexto onde existem muitos sistemas, às vezes centenas, né? São muitos, né? Que as empresas utilizam. Cada sistema desse tem um comportamento com o cliente. É difícil você encontrar aquele cliente que tem um MDM, um cadastro único e que o cliente ele bate em todas as bases. Geralmente, em cada ferramenta você tem um ID diferente do cliente. Como que a gente faz para trabalhar e entender esse cliente como único dentro da nossa jornada de dados? Esse é o grande trabalho. Quando a gente pensa no nosso CDP, a nossa visão de CDP, a gente tem essa diferença do build versus buy, né? A nossa solução é uma buy e o tempo de onboarding dela é muito rápido justamente pela nossa capacidade de quebrar esses silos com as ferramentas que a gente desenhou para isso, né? Mas tem dois jeitos principais de se falar sobre gestão de identidade. Um é o approach determinístico 1 para 1, né? Onde a gente vai ter o CPF, o e-mail, um campo único que seja o agregador de dados entre bases distintas. O que a gente traz com o CDP também é uma gestão de identidades, é uma resolução de identidades de forma probabilística. Então, sessões em aplicativos digitais, num app, na web, a gente consegue usar sinais de forma a não depender de cookie para resolver essa identidade, para capturar dados, para fazer atribuição de campanhas de outros canais. E a gente também tem uma capacidade probabilística de combinar vários campos. Então, vou pegar primeiro nome, último nome, cidade, telefone, e-mail
vou atribuir pesos diferentes, vou usar um algoritmo ali para combinar essas bases, óbvio. Tudo que for acima de um determinado score, né? O output ali é um score, a gente considera um merge. Tudo que for abaixo de determinado score vai ser um cadastro novo. Quando a gente pensa no CDP, a gente também tem que ter essa consciência de que a gente está trabalhando com dados que são probabilísticos também. E de que às vezes não vai dar certo. Mas a gente tem que estar certo 95, 7, 8, 9% do tempo. E tá sempre buscando ir além. Se a gente ficar tentando travar e dizer assim, não, quero que a base esteja perfeita, que eu não tenha cadastros duplicados ou faltando, isso vai prevenir o progresso. É isso que eu ia te perguntar, até nessa questão do algoritmo probabilístico. Você está tentando encontrar um meio para identificar aquele cara. A gente sabe que vai existir um nível de erro. Como que, num projeto, como que a gente lida isso? Entender qual tipo de erro é aceitável, né, em detrimento de conseguir se comunicar mais com mais clientes. Claro, isso faz parte da implementação, né? Quando a gente junta duas bases distintas onde a gente não tem esse denominador comum, a gente vai gerar um output. E aí a gente vai pegar uma amostragem daquilo e vai explicar, ó, esse é um score 95, esse é um score 90, esse é um score 85. Quantos errados tem? Esse aqui com certeza está errado. Beleza, então a gente para no 85. Legal. E é sentir o conforto do cliente em lidar com a incerteza. Legal, legal. Esse é um ponto que é crucial, né? Não adianta ter todos os dados lá se eu não souber exatamente quem que é o cliente. Inclusive, tem um cliente nosso que a gente teve, inclusive, que fazer análise de householder, né? Porque naquela ocasião não fazia sentido vender o mesmo produto para a mesma residência. Por mais que eu pudesse ter diferentes clientes dentro da mesma residência, tem o filho, tem a esposa, tem o marido, mas dentro daquela residência não fazia sentido vender mais de um produto. Então, é importante a gente entender, chegar nesse nível, né? Entender quem que é o ID, quem que é o cliente, é importante. Entender também onde ele está, né? Em determinados casos isso pode fazer sentido. Agora, indo para um outro segmento aqui, olhando para justamente a parte de clusterização da base, né? Uma vez que eu tenho todos os meus dados, fiz a ingestão no meu CDP, trabalhei no ID, identifiquei os clientes como único. O próximo passo, pelo que eu entendo, é pensar em segregar esses clientes por padrão de comportamento, né? Já que a nossa ideia depois é disseminar, massificar toda a parte de oferta, né? Campanhas. Então, eu preciso primeiro entender o padrão de comportamento dessa massa. Como que, na sua visão, né? Como isso é feito, sobretudo dentro da Resultix, ou olhando para boas práticas, né? Como que a gente faz a segmentação e qual que é a importância da segmentação na sua visão? Claro. Enfim, a ferramenta, uma das grandes capacidades que a gente traz é a segmentação em tempo real, né? Então, esse dado ele fica indexado, o que nos traz uma velocidade ali de enxergar o tamanho do segmento, de calcular segmentos com 8, com 10, com 15 atributos. Então, uma é a velocidade, né? Não adianta a gente tentar pensar em segmentação se a gente ainda está dependendo de escrever uma query de SQL que vai rodar 4 dias no background. Não vale a pena. Mas a gente é um grande proponente da personalização, né? E a personalização ela começa através de segmentos de personas. E quando a gente propõe personas para um cliente nosso, é fugir do trivial, né? A gente trabalhou com um varejista, esse varejista grande, 400 lojas. Ele tinha 3 personas. Era a mulher mais nova, a mulher mais velha e o público em geral. Que é quando ele não sabia se era uma mulher mais nova, mais velha ou homem. Esses eram os segmentos que ele abordava. E quando a gente pensa como que a gente segmenta o varejo? A gente foca no comportamento. Então, esse varejista ele tinha diversos comportamentos lá. É a pessoa que vem 2 vezes por semana na loja. É uma comunicação para essa pessoa. Tem a pessoa que só vem no varejo 1 vez por ano e gasta R$3.000. Faz uma compra para a família inteira para o ano inteiro. Tem o cara que vem a cada 3 meses com um objetivo diferente. Tem o cara que vai na loja e só compra a mesma camisa branca 6 unidades. Sabe? Os comportamentos de compra, as transações, elas revelam muito. Elas trazem uma oportunidade gigantesca. Então, é sair dessa visão
putz, preciso saber se é homem, se é mulher. Região, Faixa etária. Ajuda. Mas o que vale mais é entender frequência, comportamento, padrão de compra, preferência de canal. A gente teve até um caso recente, né? Um projeto que a gente fez de Marketing Analytics, onde a gente clusterizou a base, segregou comportamento, perfil de comportamento, e fez a nossa campanha de ativação usando IA generativa para gerar conteúdo para se comunicar com este perfil de acordo com o segmento que ele estava inserido. E a gente fez o teste AB para entender se a gente teve mais sucesso do que a campanha tradicional, baseada numa régua de comunicação. E a gente teve lá 10% a mais de cliques e de respostas. Então é bastante perceptível, né? E você não consegue personalizar um atendimento se você não entender quem que é aquele indivíduo. Ou como clusterizar, né? A gente fala muito de personalização, hiperpersonalização, mas no final é entender o padrão de um grupo para se comunicar da mesma forma, né? E nesse cenário, uma vez que eu consegui segregar, tem o cliente lá no cluster, eu sei que é um homem que compra uma vez por mês, ele tem esse padrão de consumo. O que isso te dá de vantagem? Qual tipo de ação você consegue fazer? Quais portas se abrem a partir dessa informação? Cara, a partir dali, te dá primeiro uma ideia de frequência, né? Não adianta eu me comunicar 5 vezes por semana com alguém que vai fazer uma compra anual. Como é que eu transformo essa compra anual em 2? É a grande questão. É entender dentro da marca. E aqui a gente tem que sempre trazer o cliente para perto. Porque ninguém vai conhecer mais do cliente daquela marca do que o próprio nosso cliente, né? O varejista. Sim. Então a galera ali sabe a receita. Mas quem está trabalhando no dia a dia às vezes fica muito focado em como que eu faço o meu trabalho com as ferramentas que eu tenho, com o dado que eu tenho. Vocês não estão se perguntando qual é o dado que eu preciso para fazer isso de uma forma mais eficiente, qual é a ferramenta que eu preciso. É normal. Então é entender, a partir dali, qual que é o caminho para a gente chegar onde a gente quer chegar. E trazer outros elementos da personalização. Então, quando a gente fala da plataforma da Resultix, a Result, eu consigo trazer dentro de uma mesma campanha uma individualização do conteúdo. Então, eu vou criar uma campanha para a persona XYZ. Dentro daquela mesma campanha, os criativos vão ser diferentes para mim, para ti, para o nosso amigo que está gravando aqui. Então, a gente consegue trazer esse elemento de forma escalável. Porque, óbvio, vou criar 30 personas para aquele mesmo varejista. E para cada 30 personas, eu vou quebrar em 3 elementos. Se todo esse trabalho for manual, por mais que exista um componente de automação de marketing ali na frente, ele fica muito pesado. Então, como que a gente faz isso de forma escalável? Como que a gente identifica isso? E é usando as capacidades de IA que tem na plataforma, desde entender qual que é a melhor próxima campanha para cada cliente, qual que é o produto de preferência, o grupo de produtos, ou canal de preferência. A gente vê um uplift aí, em termos de personalização, de 10% de engajamento a mais, só com o uso da propensidade de canal. Que é entender que o Caio vai preferir 10%? Um e-mail na terça-feira de manhã e eu, Guilherme, vou preferir um WhatsApp na quarta de tarde. Por quê? Porque é um comportamento que eu tenho com as campanhas que eu recebi ao longo daquela jornada com a marca. Então, é usar esse dado da resposta da campanha, da interação com as mídias digitais, com as propriedades digitais, para continuar modelando e trazendo um comportamento mais positivo do indivíduo lá no ponto. E outra coisa, né? Acho que está dentro da sua resposta aí, né? Mas é você mapear bem o momento, né? Quando você clusteriza, separou, segregou por padrão de comportamento e entendeu o momento daquele cliente. Eu já passei por uma ocasião que eu estava tentando cancelar o serviço, não estava conseguindo, ainda recebi a ligação para saber se eu queria comprar outros produtos, né? E então você percebe que essa empresa provavelmente não tinha um CDP ou eu não estava usando. Mas se eu tenho a informação que aquele cliente está no momento de quebra, de churn, possível churn, propensão de churn, o momento dele é de retenção. Eu preciso resolver o problema dele, né? Liga, mas com o intuito de dar uma satisfação, né? De trazer uma solução. E aí, mesmo que você tenha um algoritmo de recomendação de algum possível produto, espera primeiro chegar nesse momento, né? E aí eu vou te trazer uma resposta em 2 pontos aqui. O primeiro é o da tecnologia, né? Que é o que a gente chama de
listas de negativação. Então, o cara botou a gente em lista de spam, a gente não engaja. O cara fez um unsubscribe, a gente não vai engajar com ele naquele canal. Da mesma forma, vai ter o cara que está, dependendo da indústria, em default, né? Que não está pagando o produto, vamos dizer que seja um subscription ou um empréstimo bancário, o cara está atrasado, a gente não vai se comunicar com ele de forma proativa. E tem o cara que está com problema com atendimento, com suporte, que é exatamente esse ponto que tu colocou. Então, óbvio, a tecnologia, a possibilidade de ter esse negócio lá e marcar, quero me comunicar com essa campanha para quem está passando por estresses com o produto, não quero. E a outra, a gente volta num daqueles grandes desafios de implantar um CDP, que é o Change Management. Então, essa é uma empresa que, se tiver um CDP, colocou o CDP sem pensar assim, como que o CDP vai impactar Customer Support, como que o CDP vai impactar a jornada do cliente lá na frente. Então, óbvio, a ferramenta sozinha, ela já faz muito, ela traz resultado por conta. Mas, se a gente tiver um trabalho junto com o cliente, um trabalho em conjunto, trazendo um parceiro como a VAR para pensar em como que a gente organiza essas jornadas de uma maneira mais inteligente, óbvio que vai trazer um resultado muito maior. Muito bom. E, bom, falando aqui do aspecto de ativação, né? Uma vez que eu tenho dados, segmentei, sei qual a oferta para fazer para aquele cliente, a gente tem que fazer a ativação, que no final é o benefício maior do CDP. Claro que o CDP ele não funciona só para estratégia de marketing, funciona para desenvolvimento de novos produtos, pós-venda, enfim, ele tem várias utilizações, mas você ativar e conseguir fazer uma comunicação direta e vender para aquele cliente é super importante e relevante. Explica para a gente um pouco como que funciona, como que é feita essa ativação no CDP. Claro. Então, a ativação ela tem diversas formas, né? A gente pode ter uma campanha planejada, vai ser uma campanha onde a gente vai lá elencar, quero usar canais X, Y, Z, essa é a jornada para esse segmento, vou soltar ela. Ou ela pode ser dinâmica, né? Então, qual que é a grande vantagem do CDP? Que a gente pode fazer a personalização e ter essas jornadas de forma dinâmica. A gente gosta de dizer que quando a gente traz a ferramenta para um cliente, lá na frente, o cliente da ponta que vai escolher a campanha que ele quer receber baseado nos comportamentos que ele está exibindo. Mas, óbvio, como que a gente começa essa personalização? A gente começa a ativação, né? A gente vai começar tendo uma infinidade de campanhas automatizadas, onde elas vão ter prioridades distintas. Eu vou ter uma limitação de frequência, ou seja, a persona do Caio pode receber 2 e-mails por semana, 10 e-mails por mês. A persona do Guilherme pode receber 5 e-mails por semana, 20 e-mails por mês. E as campanhas elas vão ser executadas com ordem de prioridade. Como que isso ajuda a empresa, a marca? Vamos dizer que eu seja um varejista vestuário. Eu estou ali numa régua de comunicação genérica, recebendo um e-mail que talvez tenha um quê de personalização, talvez não. Eu vou no site, talvez através desse e-mail, talvez de forma orgânica, clico num produto, boto no carrinho, olho outras opções, boto mais produtos no carrinho, fecho o browser. Quando a gente tem o poder de um CDP, uma ferramenta capaz ali, eu toco uma campanha de prioridade mais alta, que é a reativação de um carrinho abandonado, e esqueço a campanha anterior que ele estava. E aí eu trago um elemento que está completamente personalizado porque ele estava vendo. Então, né, o cara está vendo lá uma camisa branca e uma calça jeans. Eu não vou mandar um e-mail para ele com a camisa de flanela e um casaco. Não, eu vou mandar itens que ele estava olhando e vou usar IA para pegar itens que se relacionam com aqueles itens que estiveram na cesta. A prioridade dessa campanha tem prioridade de uma campanha mais institucional, mais programada ali. E você comentou que é possível escolher, inclusive, o melhor canal para se comunicar. Nessa ativação, dentro das configurações, eu consigo escolher para passar por um algoritmo, entender qual que é o melhor canal e responder por esse canal, seja um e-mail ou SMS, enfim. Exatamente. O que a gente faz? A gente vai elencar, cada indivíduo vai ter determinados canais habilitados. Às vezes a gente vai ter só e-mail, às vezes vai ter e-mail, telefone, consigo usar SMS, WhatsApp. Vou ter os canais, se tiver um aplicativo de celular, é um canal muito eficiente, onde a gente consegue trazer muito resultado. Mas enfim, para cada audiência,
a gente vai elencar os canais que estão ali dentro, qual que é a melhor resposta. Então, se o Caio sempre clicar no e-mail, a resposta dele por e-mail vai ser muito boa. Se o Caio sempre clicar no WhatsApp e nunca clicar no e-mail, a resposta do WhatsApp dele vai ser muito boa. E a gente vai usar isso como se fosse um temporizador, né? Então, para a comunicação 1 de uma campanha, eu vou primeiro mandar o e-mail para o Caio. Se em 2 dias ele não me responder, eu mando a mesma comunicação através do segundo canal dele. Se ele não responder, posso ir para o terceiro. E aí é a questão da marca, de julgar. Vale a pena a gente insistir nisso? Talvez é a mensagem que esteja em contraste com o que o cara busca. Vamos para o próximo criativo e vamos tentar inverter um pouco? Então, a ferramenta ela tem essa capacidade de entender o canal, de entender o dia da semana que o Caio vai responder melhor e o horário dentro do dia. Então, a gente consegue individualizar esse componente da entrega da ativação lá na frente também. Legal. E isso, sim, é completamente diferente de uma régua de comunicação padrão, né? Onde eu vou selecionar lá por gênero, por faixa etária, por região, uma comunicação que é feita toda 2 vezes por semana no canal de e-mail. É completamente diferente, né? O resultado que a gente consegue aferir é completamente diferente. É porque a régua de comunicação ela parte de um princípio que, óbvio, ele estatisticamente, quando a gente pensa na audiência, ele é significativo. Porque se olhou qual que seria a jornada do cliente e se limitou que a cada 7 dias vou mandar esse e-mail, no dia 14 eu mando esse. Em geral, se a gente for analisar réguas de comunicação, as que eu já vi, são sempre, às vezes, múltiplos de 7, ou um e-mail no meio da semana, um e-mail no final de semana. Mas tem sempre essa multiplicidade da semana. Como se na cabeça de todos os clientes isso fosse linear, né? Mas a gente pega uma distribuição, olha e usa um meio. Qual que é o poder da personalização? Que a gente está usando todas aquelas barrinhas que tem numa distribuição normal, né? De uma curva de resposta, de engajamento, de jornada, e eu estou usando todas elas no seu ápice. Então eu estou entendendo que o Caio prefere que o e-mail dele chegue às 9 da manhã. Por quê? Porque ele é o Caio, não porque ele é homem que mora em São Paulo acima de 30 anos. Né? A maioria das agências de marketing vão ter uma resposta para isso. Ah, se a tua população é o homem acima de 30, metrópole, esse é o melhor horário. Não, as pessoas têm rotinas diferentes, mesmo dentro de mesmas faixas demográficas. Então, a gente consegue trazer o melhor para cada indivíduo dentro dessa personalização. Mas, óbvio, não tem o orçamento para fazer uma ferramenta tão robusta quanto um CDP, ou não está na minha prioridade para esse calendário. A régua ela é eficiente. Vamos quebrar ela em personas menores, vamos trazer elementos que possam personalizar mais e mais essas comunicações e tentar automatizar para ganhar escala. Mas, óbvio, tem a possibilidade de trazer uma ferramenta que vai se pagar lá na frente? Conversa com a gente. Acho que ela funciona, mas poderia funcionar muito mais, né? Se a gente usar os dados a favor e fazer uma personalização, né, de oferta, de canal e tudo mais. Agora, bom, você falou inclusive de ativação real-time. Quando você fala de real-time, eu acabo remetendo muito para a loja física, né? Experiência em loja física, o que é para o varejo é sempre um desafio, né? Por questões tecnológicas e tudo mais, às vezes as coisas acontecem mais no offline. Como é que você vê essa questão de ativação em loja física? É possível? É comum? Explica um pouquinho para a gente. É possível, é comum e está ficando cada vez mais acessível também. Agora a gente está trabalhando com uma grande rede varejista nos Estados Unidos. Tem 94 lojas e a gente vai criar algumas jornadas dentro da loja. Essa jornada ela é possibilitada através do aplicativo de celular, que leva o nosso SDK, e um beacon, um dispositivo de IoT, que fica na entrada de cada loja para capturar a chegada daquele dispositivo. Esse beacon ele é barato, relativamente barato, principalmente para uma varejista desse tamanho, mas a gente está falando aí de R$300 para equipar uma loja com IoT para trazer uma jornada superior para o cliente. Como é que isso acontece? A gente consegue primeiro usar o aplicativo por proximidade. Então, estou a 10 quadras do shopping X. Recebo uma notificação no app, ou um e-mail, ou um SMS, ou um WhatsApp, dizendo, viu, promoção no dia de hoje, vem aqui no shopping X, na loja tal, para usar esse cupom aqui de desconto. Ele vai ter um efeito
X% das pessoas que receberem aquela comunicação vão poder ir na loja e vão. Chegou na loja, o Beacon vai fazer a detecção dessa pessoa. A gente pode trazer essa jornada de 2 formas distintas que a gente vai trabalhar com esse varejista. A primeira, que a gente vai dar boas-vindas. Bem-vindo à loja X, converse com o Caio se você precisar de alguma coisa. Estes são os itens que estavam no seu carrinho que você abandonou. Eles estão na localização tal dentro da loja. Esse é o use case número 1. O use case número 2, ele é de dar poder para o que a gente chama do associate ali na loja, o vendedor da loja. Então, o cliente ele vai poder participar desse piloto com IoT. E aí, quando ele entra na loja, se eu sou o vendedor, o Caio entrou na loja, eu vou receber no meu iPad um feed. O Caio entrou na loja, o Caio só compra roupas pretas, brancas e cinzas. O Caio gosta dessa coleção. A última compra do Caio foi aqui. O Caio gasta R$2.000 com a gente por ano. Barato, né, Caio? E assim sucessivamente. Então, ao invés do cara na loja chegar pro Caio e dizer: oi, como é que eu posso te ajudar? Ele vai chegar e vai dizer: Caio, tudo bem? Tô vendo aqui que você gosta branco, preto e cinza. Tem uma coleção que eu queria te mostrar. É interessante porque quando você estava falando, eu estava pensando e você falou justamente a mesma frase que eu sempre ouço. Como eu posso te ajudar? Como eu posso te ajudar? Bom, então tem lugar que tem o totem, você vai lá e tal, se cadastra. Cara, mas a pergunta é sempre como eu posso te ajudar? Quem é você, né? Vai para uma trilha de atendimento sem personalização nenhuma. E é invariável, assim, não tem um caso que eu posso te falar aqui no Brasil que eu tenho uma experiência de personalização em loja física. Na sua visão, a gente tendo toda essa tecnologia disponível, por que a gente ainda está tão longe de um atendimento efetivamente personalizado em loja física? Acho que existe uma história, né? Essa tecnologia de Beacon, quando isso foi lançado 10, 15 anos atrás, era inviável, né? Mesmo se a gente fosse pensar num grande varejista, era um custo exorbitante. Mas a tecnologia evoluiu, né? Hoje o Beacon ele é menor do que um chocolatinho. Ele é desse tamanho, ele parece um AirPods. E ele é muito barato, né? Ele custa menos de R$300. Então, e a integração dele hoje é feita com a estrutura do aplicativo de celular. Então não precisa ter exatamente infraestrutura por trás disso, de ter um servidor, um hardware, um negócio. Hoje a nuvem possibilita isso de uma forma mais escalável. Mas ele nunca foi trazido para a tecnologia. Hoje, quando a gente pensa, e a gente tem tido várias conversas dessa personalização offline com muitos varejistas, a primeira coisa que eles fazem, putz, mas eu já tenho uma ferramenta de personalização, deixa eu lá falar com os caras. E eles chegam lá e a resposta que é ou custa $500 mil mais $50 mil por loja, ou eles não fazem. Porque é uma tecnologia que não é tão comum. A gente tem hoje diversos clientes no sul da Ásia com essa jornada on e offline integrada, onde o cara entra na loja, tem um atendimento, tem uma jornada específica. A gente está trazendo isso para a América do Norte também, é um negócio que ainda lá é novo. Então eu imagino que aqui também fosse ser, de certa forma, uma coisa nova. E é uma oportunidade, né? Quem é que não quer estar na frente do seu concorrente? Com certeza. Então, para você que está vendo o podcast aqui com a gente hoje, tem loja física, tem loja digital, tem aplicativo no celular, vamos fazer um piloto, vamos colocar um beaconzinho lá na loja, vamos fazer uma jornada melhor para o cliente, um bom dia personalizado com as promoções que são relevantes para ele. Vamos olhar dentro do dado, vamos buscar o que vale mais a pena para cada cliente. Vamos trazer um incentivo e fazer uma jornada que com certeza vai fazer o cliente se sentir conhecido, atendido. Aproveitando que você já está falando diretamente com a audiência, vamos fazer um desafio aqui, cara. Pegar o primeiro que entrar em contato com a gente coloca um form, entrando em contato, a gente estuda para ver a viabilidade, obviamente, né? Mas a gente pode fazer uma POC com o Beacon, com toda essa parte de integração, para a gente efetivamente vir aqui no próximo podcast e mostrar, né? Olha só, o que a gente falou, essa experiência ela não existe no Brasil,
Ou, aliás, não existia, agora estou aqui o primeiro use case. Topa o desafio? Corta. A gente topa, com Vamos. certeza. Acho que Legal. Resultix, a gente tem mais de 10 anos no mercado como uma solução. A empresa em si já tem mais de 20 anos. Antes de ser um produto, uma solução, ela já era uma agência de marketing. Isso foi separado. A gente está escrevendo a nossa história aqui no Brasil, na América Latina. Então, a gente está em busca de empresas que estejam querendo revolucionar a jornada do consumidor lá na ponta, querendo gerar resultado através dos dados. Acho que o desafio do Caio é válido. Contata a gente através do formulário, vamos ter uma conversa, zero compromisso. A gente está buscando um cliente que a gente possa apoiar, empurrar, trazer resultado para mostrar a eficiência da ferramenta em conjunto. Virar case e vir aqui com a gente, né? Convite Claro. para vir aqui contar depois da Voltar experiência. aqui, virar ator famoso. E, bom, de uma forma geral, assim, ó, quem está querendo começar ou já está, mas ainda, né, não engrenou na jornada de CDP, o que você indicaria assim, como próximo passo, né? Como que alguém pode começar uma jornada ou dar mais velocidade para uma jornada, né, de criação de um ambiente de Customer Data Platform? Olha, não sou contrário à construção. Acho que as pessoas podem construir. Hoje, qual que é o diferencial de comprar uma solução de CDP para acelerar essa jornada? Uma é o que a gente chama de timing to value, né? Então, quando a gente pensa numa ferramenta como a Result, a gente está falando a nível de enterprise. Em até 16 semanas tem que fazer o go live. Se a gente está pensando em empresas menores, 5, 7 semanas, tem que estar live com algum use case personalizado. Então, ela traz uma velocidade que outras ferramentas não têm. Muitas outras ferramentas que chamam buy também, né? A gente fala, putz, a gente concorre com... Vamos falar os nomes? Pode falar os nomes? Pode falar, claro. A gente concorre com Adobe, com Salesforce, com Oracle. São ferramentas que, para trazer 1/4 das funcionalidades que a gente traz, vão levar 7, 8, 15, 18 meses, às vezes até mais. Então, vamos acelerar isso para ir para o marketing com a ferramenta correta. Acho que o segundo passo é focar num alinhamento organizacional. É ter suporte do CMO, do CEO, do COO, seja lá quem for o líder daquela organização, o cara que vai assinar esse cheque, esse cara ele tem que ir além de assinar o cheque, ele tem que dar suporte para que isso seja efetivo para toda a organização. E óbvio, botar a mão na massa, pensar com a cabeça do cliente qual é a jornada que vai atender ele lá na frente. E testar, como tu falou antes, né? Acho que uma das grandes virtudes da ferramenta é a capacidade de escalar testes. Então, vamos ter uma hipótese do que faz mais sentido, vamos testar e escalar. Testar e escalar. Quando vê, a gente está com 6, 8, 15 jornadas automatizadas, o cliente vai estar recebendo 3, 4, 5, 10 comunicações por mês que vão trazer resultado, né? A gente tem um dos grandes desafios com esse cliente que eu falei dos Estados Unidos, que tem 98 lojas. Eles mandam e-mail todo santo dia para todo mundo. E uma das coisas que a gente convenceu eles a fazer é um grupo de controle. Vamos tirar 1 milhão de indivíduos, a gente vai separar. 800 mil a gente vai contatar, 200 a gente não vai contatar, para ser um grupo de controle absoluto, mas a frequência desses 800 mil vai ser menor. A nossa hipótese, que ela é validada em vários outros clientes, é de que com menos frequência eu vou trazer mais resultado, porque eu consigo ser mais relevante. Qual marca consegue ser relevante para o seu cliente todo dia? Difícil, né? Tem que ter muito SKU, muita frequência. Não tem como. Bem essencial, talvez, né? Mas... Nem supermercado consegue ser relevante todo dia. E às vezes talvez seja esse o segmento que possa ser. A gente pensa em vestuário, eletroeletrônico, celular. Não tem como essa indústria ser relevante. Eu quero ser lembrado. Está criando atrito, está criando um subscribe. Talvez se for uma rede, talvez. Porque a gente vê hoje alguns conglomerados, um grupo econômico que tem várias marcas de moda, por exemplo.
Eu não sei se uma estratégia de CDP, o Resultix, por exemplo, se adaptaria a um cenário desse? Por exemplo, uma empresa que tem outras 10 marcas. A gente consegue ter esse tipo de relevância se comunicando entre marcas, mas entendendo o padrão daquele consumidor? Claro. E esse é um ponto bem interessante. A nossa ferramenta ela tem uma capacidade que a gente chama de hierarquia de multinível. E para dar um exemplo mais prático do que isso significa na prática, trazer um caso de uma gigante hoje, que é o Grupo Tata. O Grupo Tata tem 70, 100 empresas, tem 4 montadoras de carro, 2 empresas de supermercado, tem um concorrente do Uber, eles operam Starbucks na Índia e eles têm mais de 15 varejistas de vestuário, de comida, hospitalidade. A Resultix está por trás do programa de fidelidade do grupo. Ou seja, toda compra em qualquer empresa do grupo vai gerar pontos para esse programa que é administrado pela nossa ferramenta. E a gente então consegue quebrar o dado do cliente, quebrar os silos, através de todas essas marcas. Então, o programa ele tem uma visão completamente 360 do cliente, porque ele não está focado só na marca A. Ele tem 360 graus de visibilidade no que o cara compra com a marca A, com a marca B, com a marca C, com a marca D. É um dos grandes diferenciais da ferramenta. Essa capacidade de gerar valor para conglomerados e de identificar upsell, cross-sell dentro desses conglomerados. Talvez esse seja um dos poucos casos onde uma comunicação diária faz sentido. Foi um bom ponto, Caio. Muito bom. E bom, caso alguma empresa tenha interesse em conhecer um pouco mais sobre o Resultix, sobre projetos, sobre como uma estratégia de CDP pode complementar um data lake, tudo isso que a gente falou aqui, como que a gente pode ajudar? Né? Como alguém procurando a gente aqui, como que a gente poderia seguir um próximo passo, marcar uma reunião, detalhar, mostrar cases, assim, o que a gente pode fazer para ajudá-los? Acho que vale a pena a gente trazer o pessoal para conversar, sem compromisso, entender onde que está no nível de maturidade, quais são as ferramentas que compõem o stack, o que está tentando alcançar. Se ainda não souber o que está tentando alcançar, a gente traz a nossa experiência para a mesa, a gente identifica essa oportunidade, diz, a oportunidade está aqui, não tem personalização na web, o e-mail com 0 personalização, não tem nada de uso de dados para gerar campanhas automatizadas. A maioria dos clientes, quando a gente faz meia dúzia de perguntas, a gente já consegue ser prescritivo de uma maneira bem assertiva. Dizer, viu, tá fazendo isso? Não. Tá fazendo isso? Não. Beleza, a gente tem 4 use cases aqui para fazer uma POCzinha. A gente consegue flexibilizar para começar logo, para gerar resultado cedo e validar o caso de que o uso do dado para personalização gera resultado. Legal, então a gente fez um desafio para os beacons em loja física e vamos deixar o form lá também para quem quiser entender um pouco mais, marcar uma reunião, falar diretamente contigo, né? Um astro agora de podcasters. Só. Aí a gente junto entende ali o cenário e direciona ali para alguma situação de projeto. Fechado? Fechado. Bom, legal. Eu acho que deu para a gente entender, discutir bem ali, né? Falar de todos os conceitos de um CDP, trazer exemplos. Acho que o papo foi bem bacana aqui. Agradeço aí a tua vinda, né? Veio dos Estados Unidos aí, uma presença ilustre aí só para o podcast. Agradeço aí tua participação. E queria agradecer também ao nosso público, né? Nossa audiência que também nos acompanha aí. A gente deve fazer outros podcasts. A gente tem feito muita coisa relacionada à IA generativa, projetos de dados, analytics, governança. Então tem muita novidade bacana chegando aí. Em breve, acompanhe aí os nossos próximos episódios. Valeu, Gui. Muito bom, cara. Obrigado, Caio. Valeu, pessoal. Uma boa semana para vocês também.